Existem momentos na vida em que parece que tudo morreu. Momentos em que os sonhos viram pó. A fé parece uma corda frágil prestes a arrebentar. A esperança some no horizonte e o coração se enche daquela pergunta silenciosa: será que Deus ainda está comigo? Mas hoje, eu quero te convidar para uma jornada, para dentro de uma visão divina. Um vale sombrio, um vale silencioso, um vale completamente cheio de ossos secos. Este é o cenário para onde Deus levou o profeta Ezequiel. E talvez seja exatamente o cenário onde você se encontra agora. Então, respira fundo, porque o Deus que entrou naquele vale é o mesmo Deus que entra no seu vale hoje. Ezequiel não foi levado a um campo florido. Ele não foi conduzido a um jardim perfumado. Ele não foi colocado em um lugar confortável. Deus o levou para o pior lugar, para o lugar que ninguém queria ver, para o lugar onde não existia absolutamente nenhuma possibilidade de vida. Ossos secos. Perceba a força disso. Não eram corpos, não eram feridos, não eram doentes. Eram ossos. Estavam secos, ou seja, mortos há muito tempo. A esperança já havia morrido junto com eles. Às vezes, Deus nos conduz para vales exatamente assim. Vales onde você olha para os lados, para o seu casamento, para suas finanças, para sua saúde, para sua família. E a única coisa que você consegue dizer é: não tem mais jeito. Não tem como. Já acabou. Mas entenda uma coisa poderosa. Deus não levou Ezequiel até ali para esfregar a derrota na cara dele. Ele o levou para revelar o seu poder. Ele o levou para mostrar que o que nós chamamos de fim, para ele, é apenas a matéria-prima para um recomeço sobrenatural. O seu ponto final é o ponto de partida de Deus. E então, no meio daquele silêncio mortal, Deus faz uma pergunta que estremece a alma. Deus olha para Ezequiel e pergunta: Filho do homem, poderão reviver estes ossos? E então, ele mesmo dá a ordem, profetiza a estes ossos, e dás-lhes ossos secos. Ouvi a palavra do Senhor. Imagine a cena: um profeta, sozinho, no meio de um cemitério a céu aberto, gritando para ossos. Parece loucura, não é? Mas é exatamente aí que o poder de Deus se manifesta. Deus não pediu para Ezequiel analisar a situação. Ele não pediu um relatório sobre a viabilidade da ressurreição. Ele deu uma ordem. Fale, profetize, declare a minha palavra. E quando Ezequiel obedeceu, algo extraordinário aconteceu. Houve um ruído, um barulho de ossos se juntando. Cada osso procurando seu par. Tendões e carne cresceram sobre eles. A pele os cobriu. E de repente, aquele vale de morte se transformou em um exército de corpos. Mas ainda faltava uma coisa. Eles não tinham vida. Estavam montados, mas inertes. Pareciam pessoas, mas não respiravam. E é aqui que a gente entende uma lição poderosa. Não basta ter a estrutura certa. Não basta ter tudo no lugar. Sem o sopro de Deus, não há vida. Você pode ter o melhor plano, a melhor estratégia, o corpo perfeito. Mas sem o Espírito Santo, você é apenas um corpo sem fôlego deitado no vale. Então, Deus dá a segunda ordem a Ezequiel. Profetiza ao Espírito. Profetiza, filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E quando Ezequiel profetizou, o fôlego de vida entrou neles. Eles se puseram de pé, e o que era um vale de ossos secos se tornou um exército poderoso, grande em extremo. Essa história não é apenas sobre ossos. É sobre esperança. É sobre o poder da palavra de Deus e o sopro do Espírito Santo. É sobre o que acontece quando obedecemos. Mesmo quando a ordem parece lógica, Deus então revela a Ezequiel o significado profundo daquela visão. Ele diz: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles andavam dizendo por aí: os nossos ossos se secaram.
e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo cortados. Eles olhavam para a própria situação, para o exílio, para a derrota, e decretavam o próprio fim. Eles se sentiam como aqueles ossos, secos, espalhados, sem vida e sem futuro. Mas a interpretação de Deus é completamente diferente. Ele continua e diz: portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, e porei em vós o meu espírito, e vivereis. O que Deus estava dizendo para Israel, e o que Ele está dizendo para você hoje, é algo transformador. Quando você pensa que acabou, é aí que eu começo. Quando você olha e só vê morte, é aí que eu ressuscito. O que o mundo, as circunstâncias e até a sua própria mente chamam de ponto final, eu chamo de ponto de partida. Preste muita atenção nisso. Você não serve a um Deus que apenas conserta as coisas. Você não tem um Deus que só faz pequenos reparos na sua vida. Você serve a um Deus que ressuscita o que está morto. Ele não remenda o seu casamento. Ele ressuscita o amor. Ele não apenas te dá um alívio financeiro. Ele ressuscita seus projetos e sua capacidade de prosperar. Ele não apenas te anima um pouco. Ele ressuscita seus sonhos, sua alegria, sua fé. A lógica humana diz que o que está morto fica morto. Mas a lógica de Deus diz que o que está morto é a matéria-prima perfeita para o seu maior milagre. Agora, vamos trazer essa visão para a sua vida, para o seu vale, hoje. Talvez o seu vale seja emocional, uma depressão que te suga a força, uma ansiedade que não te deixa respirar. Você olha para dentro de si e só vê um deserto de sentimentos, ossos secos de alegrias passadas. Talvez o seu vale seja financeiro. Contas se acumulando, portas se fechando, o desespero batendo a porta. Você olha para sua conta bancária, para sua empresa, e parece um cemitério de projetos falidos. Talvez o seu vale esteja dentro do seu casamento, na sua família, onde antes havia vida, amor e risadas. Hoje só há silêncio, distância e mágoa. Ossos secos de uma união que um dia foi forte. Ou talvez, e isso é muito sério, o seu vale seja na sua fé. Você já orou? Já jejuou? Já acreditou? E nada. Você se sente espiritualmente seco, distante de Deus. Suas orações parecem bater no teto e voltar vazias. Você está cansado. Cansado de tentar. Cansado de acreditar. Cansado de esperar por uma mudança que nunca chega. Você se identifica com o povo de Israel dizendo: minha esperança pereceu, estou acabado. Mas escute bem. Com o coração aberto, Deus não te trouxe até este vídeo, até este momento, por acaso. Ele te trouxe aqui para te dizer, olhando nos seus olhos: eu ainda entro em vales. Eu não tenho medo da sua bagunça, da sua dor, do seu fracasso. Eu ainda sopro vida no que está morto. Eu ainda levanto exércitos poderosos a partir do pó. O seu vale não é o seu destino final. O vale não é a sua identidade. O vale é apenas o cenário onde o poder de Deus será revelado de uma forma que ninguém, nem mesmo você, poderia imaginar. É no lugar da sua maior fraqueza que Ele vai manifestar sua maior força. Então o que fazer? A resposta está na própria visão. Hoje, Deus te chama para uma atitude de fé. Ele te chama para levantar a cabeça. Chega de andar olhando para o chão, olhando para os ossos secos, para o problema. Erga o seu rosto, porque a sua redenção vem do alto. Ele te chama para voltar a crer, para sacudir a poeira da incredulidade e da decepção, e ousar acreditar de novo na bondade e no poder de Deus, mesmo sem ver nada. E o mais importante, Ele te chama para abrir a boca e profetizar. Assim como Ezequiel, profetize sobre a sua saúde. Profetize sobre as suas finanças. Profetize sobre a sua família. Profetize sobre a sua mente
e as suas emoções. Declare a palavra de Deus sobre a sua situação. Por quê? Porque a palavra que libera a vida não está longe de você. Ela não está guardada em um lugar inacessível. A Bíblia diz que ela está na sua boca e no seu coração. A mudança que você tanto espera não começa quando você vê algo acontecer. A mudança começa quando você declara o que Deus diz, mesmo no meio do caos. A vida não volta para os seus sonhos quando você sente um arrepio. A vida volta quando Deus sopra o Espírito dele em resposta à sua fé e à sua obediência em declarar a palavra. Pegue essa chave hoje. A sua boca é uma ferramenta de ressurreição nas mãos de Deus. Use-a. Se essa palavra está falando com você, se o Espírito de Deus está tocando o seu coração e trazendo esperança onde havia desespero, eu quero te fazer um convite. Inscreva-se agora mesmo aqui no nosso canal. Nós não estamos aqui por acaso. Nós somos uma comunidade que caminha junta em fé, em esperança e em busca de transformação. Clica no botão de inscrever-se, ativa o sininho para não perder nenhuma mensagem e continue recebendo palavras que levantam a sua alma e acendem o fogo do seu espírito. Vamos juntos. Para terminar, eu quero que você guarde isso no lugar mais profundo do seu ser. O vale não te define. A perda não te define. A dor não te define. O diagnóstico médico não te define. O silêncio de Deus por um tempo não te define. A morte dos seus sonhos não te define. O que te define é o Deus que entra no vale com você. O que te define é o Deus que não tem medo da morte, que fala com você no meio do caos e que tem o poder de te levantar do pó. Você não está sozinho nesse vale. Você não foi esquecido. E definitivamente, você não está acabado. Pense comigo. Se Deus fez um exército inteiro, vivo e poderoso, nascer de um monte de ossos velhos, secos e espalhados, imagine o que Ele não pode e não quer fazer na sua vida. Ele pode fazer você viver de novo. Ele pode restaurar o que foi quebrado e ressuscitar o que morreu. Então, agora mesmo, onde você estiver, respire fundo. Sinta o ar enchendo seus pulmões. Erga a sua cabeça, porque o mesmo sopro de Deus que levantou aquele exército do vale está vindo na sua direção. Receba, creia e prepare-se para viver.